irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor do nosso Mestre e Senhor Jesus possa estar e permanecer nos nossos corações. A proposta de estudo para esta noite está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O tema que nós escolhemos é uma virtude muito carente lá por meus lados. Tá? Eu acredito que por esses lados de cá já é uma virtude resolvida por todos aqui, que chama paciência. É ou não é? Já está resolvida a paciência? Todos adquiriram já a paciência aqui? Não? Ué? Que isso? Eu pensei que estava. Nós vamos ler a parte do Evangelho para a gente estudar a paciência. O William tem paciência. É? Perdi, mas não, nunca mais achei. Nunca mais achei. Eu tinha. Está procurando? Eles falam que quem procura acha, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Foi notado pelo evangelista Mateus no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também foi notado pelo evangelista Mateus no capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso foi notado também pelo evangelista Mateus no capítulo 5, versículos 21 e 22. E, certa ocasião, perguntaram para Francisco Cândido Xavier: quando que a gente entende que já adquiriu ou está adquirindo a paciência? E ele respondeu que toda vez que a gente responder pela 10ª vez a mesma pergunta, com o mesmo tom de voz que respondeu pela primeira vez, nós estamos a caminho da paciência. Tá? Será que nós já respondemos? Ou na terceira a gente já solta os cachorros? Né? Já te respondi isso uma vez? Né? Nesse tom de voz, né? Infelizmente. E esse tema da paciência está dentro das instruções dos Espíritos. E o Espírito que assina essa mensagem, ele assina um Espírito amigo. Foi ditado em Harvard em 1862. Tá? Ele começa esse tema falando o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Como que a gente pode entender que dor é bênção? Primeiro porque a dor, ela tem a capacidade de nos chamar a atenção, de nos despertar para algo que
nós estamos fazendo errado ou deixando de fazer. Mas, por que às vezes a gente se revolta com a dificuldade, com a dor, com as doenças? E às vezes desespera, né? E acha que o fardo ou a dor é maior do que a gente pode carregar. Será que é porque realmente a dor é maior para nós? Ou será que nós nos apequenamos diante dessa dificuldade? E ele fala aqui que, em vez da gente reclamar, afligir, a gente agradecer ao nosso Pai de bondade, ao nosso Pai de amor, né? Por ter colocado aqui no nosso caminho, a dor no nosso caminho, para ser um instrumento, né? E ele fala aqui para a glória no céu. Porque se a dor bem suportada, né, com resignação, bem aceita, eu teria vencido aquela prova. Porque toda dor é uma prova, não é? Então, eu poderia ter vencido essa prova. Ou eu venci essa prova, se bem aceito, com resignação. Veja bem. O que seria resignação? Eu simplesmente aceitar de braços cruzados a dificuldade? Vocês acham que é? Não? O que seria então? Resignação. Resignação significa que eu preciso estar aceitando a dificuldade, mas buscando os meios que eu posso para diminuir o meu sofrimento, para diminuir a minha dificuldade. Se a gente pensasse que se eu estou com a dor de cabeça é porque eu preciso passar por aquela dor de cabeça, mas se assim fosse, Deus não teria permitido a criação ou a descoberta do analgésico. Não é verdade? Então que a gente aceite com resignação, mas não de braços cruzados. Ele continua. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, caridade também é paciência. A paciência também é caridade. E como caridade é lei, o único meio da gente estar aproximando de Deus, vocês acham que tem outro? Tem? Não? Porque se tivesse, Jesus teria dito, e ele não disse. E o Espiritismo, gente, ele não poderia ter provado melhor a sua origem divina ao tomar como bandeira o fora da caridade não há salvação. Ou sem caridade não há felicidade. E nós devemos praticar essa lei. Porque se a gente for de encontro a essa lei, nós estamos contraindo o quê? Um débito para resgate futuro, tá certo? A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Por que será que a esmola é a mais fácil de todas as caridades? Porque
ela não cria vínculo com quem a gente dá a esmola. A gente dá para ficar livre. Tem uma história. Quem conhece a história do Jorge aqui? Frequentava a Casa da Prece lá no Uberaba. Conhece, né, Daí? A história é contada por Adelino da Silveira. Ele fala que nunca viu um espírita ser tão generoso com o Jorge. Porque ele fala assim que, ele começa falando que o Jorge tinha uma pele escura, para não falar que ele era preto. E os dentes da boca eram todos podres, eu falo. E que o Jorge, ele teria tomado muito poucos banhos na sua vida. Por isso ele aproximava da pessoa, com aquele cheiro desagradável, a pessoa enfiava a mão no bolso, tirava um trocadinho e falava assim, vai comprar bala, né? Vai comprar doce. Para ficar livre do Jorge. Dava para ele uma esmola para ficar livre dele. E o Chico, vinha gente de tudo quanto é lado. Ficava ali ao lado do Chico 2 minutos. O Jorge ele dispensava 5, 10, às vezes 15 minutos conversando com o Jorge. Para resumir, ele fala lá que o Jorge desencarnou, esquecido de todos, menos de Deus. Que a personalidade sublime do Cristo veio pessoalmente buscar. É para vocês verem o tamanho desse espírito, que era o Jorge. O Chico conhecia, por isso dispensava esse tempo para ele. E conta o Delino que ele falava com a boca dentro do nariz do Chico. E nunca ele viu sequer um movimento de recuo do Chico. Outra caridade, né? Outra porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Essa é bem mais meritória do que a esmola, de perdoar aquele que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento para adquirirmos a nossa paciência. Ou seja, uma esposa difícil, né? Um marido complicado, filhos ingratos, temos que perdoar. Não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, que é a recomendação do Cristo. Ou seja, quantas vezes for preciso, for necessário, a mesma ofensa. Não são ofensas diferentes, não. A mesma ofensa. E aí sim, nós estamos a caminho de adquirir a paciência, né? Perdoar aqueles que estão do nosso lado, na nossa casa. E ele fala o seguinte: a vida é difícil, bem o sei. Ele sabe
o Espírito que ditou essa mensagem. A vida é complicada, é difícil. Ele fala o seguinte: compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete que acabam por ferir. Aqui em Araxá tem um rapaz chamado Tadeu. Ele fala que de manhã, às vezes, a gente pode engolir um elefante. E à tarde, a gente engasga uma formiguinha. Durante o dia, as dificuldades vão nos alfinetando, né? E a gente vai ficando cada vez mais estressado. E à tarde, com um probleminha pequenininho, a gente acaba por falir, né? Naquele dia, nas provas que Deus coloca no nosso caminho, para ser instrumento, para estarmos adquirindo a paciência. E ele fala aqui, essas dificuldades são inerentes de todos nós. Todos. Quem é que não passa por dificuldades? Eu acho que em cima dessa terra são poucos aqueles que podem falar: eu não tenho dificuldades. Até eu penso que a ausência de problema é que é o problema. Se não tivermos problema no nosso caminho, é que é o problema. Numa casa espírita, por exemplo, se não tiver problema, é que é problema. Faz parte ainda, gente, do mundo de provas e expiações, as dificuldades. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, será que ele estava falando para todos nós que sofremos? Para todos? Indistintamente? Não. Ele estava falando para aqueles que sofrem ou que sabem sofrer. Sofrem com resignação, com paciência, com tolerância. Para isso Jesus estava falando. Para nós que, às vezes, estamos incluídos nelas. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Se a gente for colocar na balança as dificuldades que passamos em uma existência, ou num dia, ou num mês, as bênçãos recebidas nesse mesmo período são bem mais numerosas do que as dificuldades. Bem mais. Por isso se fala que nós devemos agradecer. Qualquer tempo, qualquer momento, precisamos agradecer. Esse Pai de bondade, O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Quando eu estou com Jesus, o fardo parece menos pesado. Quando eu estou com Jesus, eu vou passar pela dificuldade, pela dor, pela doença. Com dizer do popular, com o pé nas costas. Tranquilamente. Do que quando a gente está longe do Cristo. Quando a gente curva a cabeça para o chão. Aí o fardo parece mais pesado que a gente pode carregar. E aí o que acontece? A gente pode tomar decisões que vai gastar anos, séculos
às vezes, milênios para a gente resgatar. No caso, o suicídio. Né? Que às vezes a dificuldade nos apresenta tão grande que a gente às vezes não acredita numa vida futura, acredita que a vida só vai até no túmulo. A gente pode levar o suicídio, a cometer o suicídio. Gente, só para... O suicídio é um ato de insubmissão, uma revolta a Deus. Porque só Deus pode tirar a vida do nosso corpo. Ninguém mais. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. O Cristo veio, não escreveu nada do próprio punho, mostrou para nós como fazer. Foi o Espírito, ou é o Espírito mais perfeito que pisou em cima dessa terra. Ou seja, há 4,5 bilhão de anos atrás, quando a Terra agregou os primeiros elementos, que foi juntada, que ainda era nebulosa ainda, tinha desprendido do Sol, era nebulosa, Jesus ajudou na formação do nosso planeta. Ele já era um Espírito perfeito. Há 4,5 bilhão de anos atrás. Ou então, ele não tinha nada que passar por aquela situação. Enquanto que nós temos o nosso passado cheio de erros, cheio de faltas, para espiar. Ele fala aqui para nós. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Porque quando o Chico tinha 4 para 5 anos de idade, que foi entregue para a madrinha dele, a dona Rita de Cássia, e ela pegava ele de vara de marmelo, né? Chegava o couro, enfiava garfo na barriga dele, não podia tirar, ficava pendurado o garfo na barriga, ele ia lá para o fundo do quintal chorar. E a mãe dele aparecia para ele, a dona Maria João de Deus. Ia chorando e ela aparecia para você: Chico, você tem que ter mais paciência, mais, mãe. Isso é para você fortalecer, para você crescer forte para o trabalho. Fala para o Chico. Nunca passou a mão na cabeça dele. Nunca passou a mão na cabeça dele. E deu esse homem aí que nós conhecemos, o maior médium do mundo. Mais de 400 obras psicografadas pelas suas mãos abençoadas. Então, que a dificuldade nos sirva para estar nos encorajando, nos fortalecendo para o trabalho do porvir. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Como que nós devemos ser cristãos? Será que seguimos os ensinamentos de Jesus ou não? Calçando as suas pegadas.
nos esforçando para seguir aquilo que Jesus nos ensinou, ou aquilo que Ele deixou para nós. Nada escrito, mas exemplificado. Francisco de Assis tem uma fala que nós devemos divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dever nosso divulgar. Se necessário, usar as palavras. Ou seja, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se divulga pelo exemplo. Nós precisamos estar fazendo isso. Seguindo as pegadas de Jesus. Gente, era isso que eu tinha para passar. Sobre a paciência. Nós possamos, com a ajuda de Jesus, né, os seus mensageiros, nos encorajando a estar colocando os ensinos que nós estamos aprendendo. Um beijo no coração de cada um. Deus lhes pague.